Olá, meus amigos da Law Connection Academy, bem-vindo mais uma vez ao nosso portal. É um orgulho nosso trazer mais uma vez um debate cuja temática em debate é arbitragem. Meu nome é Sérgio Pauseiro, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense e trazemos mais uma vez conteúdo gratuito aí para que vocês possam curtir e também deixar aí, né, o seu like no nosso podcast, ok? Trazemos então, portanto, hoje um convidado muito especial, amigo nosso da Law Connection Academy, né? Um dos arquitetos, né, da estrutura de como seria de fato a Law Connection Academy, né? Abusamos muito da paciência dele, de como seria esse formato da Law Connection Academy, até que esse conhecimento pudesse chegar para vocês aí hoje, né? Trazemos então para o debate uma pessoa com uma longa experiência na discussão da arbitragem, militando não só como advogado, mas também como árbitro. Nosso convidado hoje é Thiago Lins, sócio do Bichara Advogado desde setembro de 2019, figura na lista de árbitros do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, CBMA, mestre em Direito pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também pós-graduado em Direito Civil Constitucional pela UERJ, especialista em Direito Processual Civil pela Fundação Getúlio Vargas, isso em 2006, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2003, autor de livros e artigos em revistas jurídicas, membro da Comissão de Direito Civil da EMED, Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, fui membro do Conselho da Revista Brasileira de Direito Civil, editada pelo professor Gustavo Tepedino e também pela Aline Terra, isso entre julho de 2016 e setembro de 2018, responsável lá pela revisão de artigos científicos e também da organização da própria revista. Foi membro da comissão, né, de trabalho da Sexta Jornada de Direito Civil, isso em 2013, organizada pelo Superior Tribunal de Justiça, linkada pelo Conselho Federal, pelo Conselho de Justiça Federal, e foi docente convidado do Programa de Pós-Graduação em Direito Patrimonial Privado da PUC do Rio de Janeiro, isso em 2015. Tiago, bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite. A gente desde já agradece o Bichara Advogados por ter emprestado a sua fala para a Law Connection Academy. Muito obrigado, eu que agradeço essa iniciativa pioneira da Law Connection Academy, trazendo um conteúdo jurídico muito rico e diversificado. É um dos únicos portais, né, que reúnem a excelência acadêmica, né, traduzida aqui na coordenação do professor Sérgio Pauseiro, também na iniciativa empresarial do Daniel, que é um responsável aí que toca aí desde o início o Law Connection com muita paixão e muita seriedade. E venho receber aqui vocês, que eu considero amigos, né? Inclusive na nossa nova casa aqui no Rio de Janeiro, do Bichara Advogados, né? A gente está na praia de Botafogo, e do lado da FGV, com essa vista maravilhosa aqui, que eu não tenho oportunidade de ver agora, mas o professor Sérgio Pauseiro está olhando, muito mais interessante aqui que a entrevista, e é um prazer receber vocês aqui. Tiago, portanto, bem-vindo. A gente gostaria de, desde já, pedir para você compartilhar, né, ou melhor, compartilhar como é que foi essa sua opção, né, de se especializar em contencioso e arbitragem, né, e de que forma você acha que isso impactou definitivamente sua carreira. Eu sempre trabalhei no contencioso civil estratégico, né, tentando resolver grandes disputas e trazendo o meu conhecimento dos estudos que eu sempre fiz, desde graduação, depois as pós-graduações, no mestrado, para a prática, tentar unir, né, a academia com a prática. E isso é muito útil nos grandes litígios, né? Então, quando eu me formei em 2003, né, realmente não tinha muita experiência com procedimentos arbitrais, né? Em termos de processo legislativo, né, a lei de arbitragem ela era ainda muito nova, né, naquela época, mas pouco a pouco, né, então, já chegando em 2010, eu já começo a trabalhar com arbitragem, e aí foi um prazer imenso descobrir esse mundo da arbitragem, né. Então, você tem câmaras internacionais como a CCI, inclusive agora no Brasil, tem câmaras ótimas aqui, a CBMA no Rio e outras tradicionais em São Paulo. Então, você tem possibilidade de interagir, inclusive em audiências e muito de perto com árbitros e indicar também, né, para clientes, né,
pessoas que são especialistas realmente no tema. Então, reúne essa possibilidade de ter um saber especializado para a resolução de cada caso concreto e com muito aprofundamento, porque é um tribunal arbitral que ele é formado especificamente para aquele caso. Então, muito interessante da arbitragem é que hoje em dia, não por culpa, né, do Poder Judiciário, mas pela realidade, né, os juízes estão assoberbados, né, de processos, né? Tanto, né, na primeira instância, quanto nos tribunais e até nos tribunais de cúpula, né, nos tribunais superiores. Então, essa realidade, eu acho que a arbitragem é muito salutar. Ela permite que aqueles árbitros se debrucem, né, sobre todos os detalhes do caso concreto e aprofundem, né, muito mais do que no Poder Judiciário, né? Tiago, ao longo da sua trajetória, a gente conversa bastante, que somos amigos, a gente troca ideia, né, sobre a temática de arbitragem também. Então, ao longo da sua trajetória, desde quando você começou, acho que houve um longo desenvolvimento da arbitragem no Brasil, né? Então, assim, a gente gostaria de extrair de você, né, como você enxerga esse desenvolvimento da arbitragem no Brasil, isso com base na sua experiência e passagem em grandes escritórios aqui no Rio de Janeiro, que também trabalharam com arbitragem, e como você enxerga também, ao longo desse desenvolvimento e também atualmente, o seu papel no Bixera Advogados nesse atual estágio de desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Desculpa a pergunta, que parece 2 perguntas em uma, mas, por favor, se puder nos responder aí para atender ao nosso público, nossa curiosidade também. Não, realmente, desde que eu me formei até hoje, né, já são mais de 20 anos, né, a arbitragem ela cresceu muito no Brasil, né? Ela cresceu, ela se expandiu para outras áreas, né? Aquela reforma importante, legislativa de 2015. Então, ela expandiu a possibilidade da arbitragem, inclusive, né, abranger a administração pública, né? É claro que dentro dos limites da disponibilidade, né, porque a arbitragem só trabalha com direitos disponíveis, né? Os árbitros têm o poder de dizer o direito, a jurisdição, isso é incontroverso hoje em dia. Tinha uma discussão antigamente, então, antigamente se discutia inclusive se os árbitros tinham ou não jurisdição. Hoje em dia é pacificado. Então, com a expansão da arbitragem, hoje em dia se admite inclusive que os árbitros, né, digam, né, o direito em conflitos envolvendo a administração pública, né? É claro que quando se trata de interesses públicos secundários, né, da administração, né? Então, até o direito ambiental, né, professor Pauseiro, né, também hoje em dia é uma seara em que é possível arbitrar, né? Discute direitos patrimoniais disponíveis também, indenizações, né, por acidente. Então, até a arbitragem tributária também, que não se imaginava, né? Hoje em dia, a administração pública federal também é assoberbada, né? Com milhares de execuções fiscais, né? É possível fazer transações tributárias. Por que não, né? Inserir também o direito tributário, né? Um direito público por excelência dentro da arbitragem. Então, a arbitragem ela saiu daquele cantinho, né, do direito privado, e hoje em dia ela é muito mais democrática. Ela vem se expandindo e é uma possibilidade aí para também novos advogados. Hoje em dia, a gente vê que, diferentemente na minha época, em que um advogado, ele necessariamente ele passava pelo contencioso estatal, né? Dentro da estrutura do Poder Judiciário, como uma prova de fogo, né? Então, trabalhava em grandes causas. Hoje em dia, advogados, né, cada vez mais, né, especialistas em arbitragens. Já havia, né, em pequeno número, pessoas, né, que se dedicavam só à arbitragem, né, desde a edição da lei lá na década de 90. Mas hoje em dia o detalhe é que há advogados em início de carreira que trabalham só com arbitragem. E aí também não trabalham muito com o contencioso estatal. Então há um nicho realmente próprio, um mercado próprio, e com isso vem o desenvolvimento da arbitragem, né? Com mais profissionais habilitados, mais câmaras e a arbitragem mais democrática, mais acessível hoje em dia. Você também tem disputas que são interessantíssimas nas faculdades, né? Tem o Wismut de Viena, né? Nos quais os alunos, né, apresentam casos, né, em arbitragens simuladas, né? Na minha época de graduação, não existia essa possibilidade. Então,
os estudantes apresentam os casos, sustentam oralmente. Então, a arbitragem ela é muito oral. Normalmente as arbitragens têm muitas audiências, tem uma audiência inicial, normalmente tem uma audiência de instrução, tem a possibilidade de uma audiência só para apresentar o caso. São casos muito complexos, então as partes, ou até o tribunal de ofício, né, também marca uma audiência num contraditório muito participativo, né, um diálogo muito rico com os árbitros, para as partes se aproximarem, apresentarem o caso. Os árbitros param, às vezes, uma semana, não é só um dia, 2 dias, às vezes uma semana para fazer uma audiência. Então, é uma possibilidade de um diálogo muito rico para os advogados e para os árbitros também, porque é um tribunal formado com indicação das partes, as regras procedimentais também são estabelecidas de comum acordo, claro que dentro dos limites, né, da lei brasileira, se for uma arbitragem lei brasileira, entre os árbitros e os advogados. Então, o que se tem ali é um negócio jurídico plurilateral, um negócio jurídico processual. Hoje em dia se fala muito no CPC de 2015, mas a arbitragem já vem praticando isso há muito tempo. Então, também é interessante você ver uma influência da arbitragem dentro do processo civil tradicional. É um processo civil de 2015, né? O CPC mais moderno, mais contemporâneo, ele já traz essa noção. Tiago, bem interessante o que você menciona. Nesse desenvolvimento da arbitragem, e por trás dela também a cultura da arbitragem, né? Sobretudo penetrando aí as escolas, academias, né? A PUC, né? Com o papel da CJA, né? Com o papel das próprias competições da Camarb, né? Eu mesmo trabalhei preparando equipes da UF para essa competição, né? Então, houve um papel também cultural para que houvesse um entendimento, né? Capilarizar esse entendimento maior da arbitragem, né? Sobre os flancos dela, de como ela é utilizada também no exterior e como ela poderia ser adequada também ao nosso cenário. Então, você já descreveu uma evolução do ponto de vista histórico em que ela era pouco conhecida, né? E de repente o cara já sai da faculdade sabendo como é que ela funciona, já pensando em ser o árbitro, né? Esse é um cenário bem bacana, né? Na evolução que poucas pessoas conseguem dar um recorte nisso, né? Então é bem bacana para os alunos aí que conseguem nos ouvir nesse sentido. E eu vou pedir para você explorar você só mais um pouquinho, para que você descreva para a gente como você enxerga a sua atuação hoje na arbitragem através do Bechara Advogados. A gente precisa explorar um pouco disso, você como profissional aqui, Thiago, para você poder passar para o nosso público aqui, especialmente os alunos também, que são da faculdade, das faculdades aí que estão nos ouvindo, tanto públicas como também privadas. É importante para a gente, então, se puder mencionar um pouquinho essa sua experiência dentro do Bechara Advogados, especialmente na arbitragem, por gentileza. Claro. Não, é muito interessante, né, a arbitragem, né, para os mais novos entenderem, né. Hoje em dia você tem advogados especialistas em arbitragens de construção. Então são profissionais, né, jurídicos, né, que dentro da área jurídica vão acabar entendendo muito de engenharia civil, né. Tem advogados especialistas em energia, então tem muitas arbitragens de energia elétrica. Tem advogados especialistas em telecom, né? E também tem as arbitragens societárias, né, que envolvem direito societário, direito civil, questões às vezes muito complexas, envolvendo as mais diversas facetas, né, das pessoas jurídicas, tanto grandes contratos, né, que deram errado, uma usina hidrelétrica que não foi construída, ou um contrato que se tornou excessivamente oneroso ao longo dos anos, grandes projetos de direito imobiliário que também não saíram do papel. Então, é uma oportunidade muito grande, né, para os mais novos de escolherem, às vezes, um desses caminhos ou trabalharem com a arbitragem de uma maneira geral. Aqui no escritório, a gente não tem um nicho específico de trabalhar só com arbitragens de determinado segmento, né? Então, dentro do contencioso civil estratégico, a gente consegue trabalhar com diversas áreas, né? Áreas que, de acordo com as necessidades dos nossos clientes, a gente vem aprofundando ao longo dos anos conhecimento, né? Dentro dos negócios de cada cliente. É uma coisa importante, né, para o advogado, e é uma coisa que a gente pratica muito aqui no escritório, né? É conhecer o negócio do cliente, né? Não adianta só saber direito, estudar, fazer mestrado, doutorado, né? Para advogar em arbitragem, em grandes causas e de uma maneira geral na advocacia empresarial, tem que conhecer a realidade,
o dia a dia do cliente, os problemas, saber falar a linguagem do cliente, né? Até para traduzir, às vezes, na arbitragem, questões muito técnicas, muito específicas. Por exemplo, uma arbitragem de engenharia. Já participei de mais diversos tipos de arbitragem de engenharia. Você traduzir um conceito de engenharia para os árbitros. Não basta pegar um laudo técnico, né, ou até uma prova pericial que venha a ser produzida e reproduzir aquilo numa petição de chapa. Isso é muito importante que o pessoal que está começando saiba. Você tem que tentar traduzir, né, aqueles conceitos para o português claro. Isso é uma coisa muito importante que eu vejo também. As pessoas se preocuparem em ser sintéticos na redação, trazer as coisas de maneira clara. Na arbitragem, muitas vezes as manifestações são muito longas. E tem que ser, às vezes, porque as questões são muito complexas. Às vezes uma arbitragem vai envolver milhares de documentos, já desde o início. Desde as alegações iniciais, as partes vão juntar. Mas tem que tentar traduzir aquilo de uma maneira didática, porque senão o litígio, que já é complexo por si, vai ficando ainda mais complexo o procedimento. Hoje em dia também se tem uma tentativa na arbitragem, até porque um dos pilares, um dos princípios é a celeridade, né? De tentar, inclusive, né, se for possível, sem prejuízo da ampla defesa, não produzir perícia em todas as arbitragens. Há uma tendência, né, das partes em grandes contratos, pleitos de revisão do contrato, de produzir uma perícia econômico-financeira, contábil, uma perícia de engenharia, nessas arbitragens de engenharia. Mas às vezes é possível aos árbitros, né, entregar o bem da vida, prestar a jurisdição sem a perícia. Então, um exemplo interessante já também para responder a tua pergunta, Pauseiro, eu já participei de uma arbitragem em que os árbitros eles decidiram inverter a ordem natural das coisas. Então, eles fizeram uma audiência de instrução e julgamento antes de decidir sobre o cabimento ou não da perícia. Então, foi muito rica essa experiência, porque eles puderam, primeiro, entender todos os pontos controvertidos sobre os quais a perícia seria produzida ou não. Então, eles puderam ver se a perícia, à luz desses pontos controvertidos, ela era realmente útil e necessária. E uma perícia vai alongar o procedimento, né? Então, a arbitragem, que se pensava, a arbitragem para ser decidida em 1 ano, 2 anos, muitas vezes a arbitragem vai durar alguns anos, tá? Mas ainda assim, eu acho que é uma opção em grandes causas complexas, muitas vezes mais vantajosa que o Poder Judiciário. Porque no Poder Judiciário, né, se espera, né, assim como na arbitragem acontece muito, que se aprofundem, né, as alegações, a dilação probatória, a fase postulatória. Isso existe na arbitragem, né? Mas imagina uma causa dessas no Poder Judiciário, com uma perícia que se arrasta há anos. São processos que tendem a durar décadas, com a quantidade de recursos disponíveis dentro, né, do processo civil brasileiro, do contencioso estatal. Na arbitragem, não, né? Proferida a sentença arbitral, vai caber um pedido de esclarecimentos, que é o equivalente aos embargos de declaração, né? Claro que tem suas especificidades. Depois, o procedimento se encerra, né? Há coisa julgada material, né, se a controvérsia realmente for resolvida dentro do mérito. Então, conjugar a celeridade, né, do procedimento arbitral com essa ausência do duplo grau de jurisdição e com a profundidade que às vezes é necessária, isso acho que é o grande desafio da arbitragem contemporânea aqui no Brasil, sobretudo. O Thiago sempre muito técnico, né? Então é importante abrir um parênteses sobre o Thiago, né? Não é só porque nós somos amigos, ele é sempre descrito pelos chefes dele como um gênio, né? No trabalho propriamente com a arbitragem. Mas nessa fala muito técnica do Thiago, eu preciso recortar 3 questões aí que são bem difíceis, são temas, embora antigos, mas sempre atuais, que é a temática, né? Celeridade, custas, né, do procedimento, né? Então são sempre questões bem complexas, né? Então para a gente continuar explorando isso, Thiago, você teria uma média hoje em dia, porque vende-se a arbitragem como muito célere, mas também se esquece de dizer porque a gente chega um momento que grandes players procuram também a arbitragem, né? E as causas acabam sendo bem complexas e elas já não são mais tão céleres assim.
né? Mas há uma certa conectividade, não havia tanta essa celeridade, devido também à profundidade ou à necessidade de discussão ou de expulsão probatória dessas causas.